Aleluia. Você que achou, diz amém. Aleluia, amém. Diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives ou despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para dar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Feche os seus olhos um momento. Senhor Jesus, te damos graça por essa palavra. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nessa noite te pedimos, Senhor, nos alimenta através dessa mensagem. Enche as nossas vidas com teu Espírito Santo. Todavia, Senhor, abre as janelas do nosso coração, escancar as portas da nossa alma, para que possamos ouvir e receber o que vem da tua parte. Nessa noite, unge, meu Deus, os ouvidos da tua igreja. Unge o coração e a mente da tua igreja. Se porventura, Jesus, algum espírito maligno se levantar com o intuito e propósito, Senhor, de atrapalhar a tua palavra, de impedir que a tua igreja receba a tua palavra nessa noite, desfaz pelo poder e autoridade que há na tua presença nessa noite. Mas não nos deixa sair daqui vazios, mas contudo nos alimenta através da tua presença neste lugar, em nome de Jesus. E você senta glorificando o Senhor com palmas, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração, para trazer ao teu coração nessa noite, fala sobre chamada. Aleluia. Nós não temos aqui como eu posso dizer, aleluia, o hábito de dar título às mensagens. Mas se eu pudesse dar título a essa mensagem, seria Vivendo o Chamado de Deus. Aleluia. Eu estive meditando durante toda essa carta de Paulo a Timóteo, a 2 Timóteo. E se você for ler do capítulo de número 1 até o final do capítulo 4, vai falar sobre chamada de Deus, sobre ministério do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu não sei se os irmãos têm prestado atenção nas mensagens que têm sido trazidas pelos vasos nesse lugar. Aleluia. E todas sempre trazem uma temática falando sobre chamada, falando sobre propósito, falando sobre ministérios. Aleluia. Irmão, mas o que é chamada? Chamada, aleluia, é aquilo que o Senhor nos chama e nos vocaciona para fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu e você estávamos nesse mundo antes de aceitarmos a Jesus, aleluia, em algumas consagrações atrás, a pastora Silvana chamou alguns irmãos aqui à frente, aqueles que queriam se reconciliar. E eu vim até aqui à frente para aceitar a Jesus. Irmã, mas por que você fez isso? Porque durante toda a minha caminhada com Cristo, desde criança, eu sempre cheguei e já entrei dentro da igreja. Então eu cresci dentro da igreja.
E eu nunca tinha vivenciado, aleluia, chegar à frente e repetir aquelas palavras. Como eu já vi muitas pessoas que aceitam a repetir, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E até então eu nunca tinha repetido essas palavras. E no decorrer de uns 2 dias antes dessa consagração, eu senti essa cobrança no meu coração. E eu pensei que para chegar aos céus eu preciso reconhecer Jesus, aleluia, aqui na terra, para ser reconhecido no céu. E eu preciso repetir, aleluia, e preciso confessar a Jesus diante dos homens, aleluia. E então eu cheguei à frente e repeti as palavras. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aleluia. E antes de chegarmos, aleluia, a levantar as mãos e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador, nós tínhamos um passado, nós tínhamos, aleluia, uma história que antes não tinha Cristo, que antes não tinha a presença de Jesus. Esse passado, essa vida que eu e você tínhamos, aleluia, vivíamos como nós queríamos, segundo a nossa própria vontade, sim ou não? Fazíamos o nosso próprio querer. Chegávamos, aleluia, cumprir propósito do nosso próprio jeito. Não, vai ser do meu jeito, vai ser assim, aleluia. E até então alguém prega para nós, alguém fala de Jesus para nós. Ou a gente vai passando na rua e escuta alguém falar de Jesus. Ou a gente escuta, aleluia, alguém falar que Jesus pode mudar a nossa vida, que Jesus pode transformar, aleluia, a nossa vida. E então, tocados por essa palavra, a gente levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus não é uma emoção que vem de dentro, é uma decisão que vem de dentro. Aleluia, a gente aceita Jesus pela decisão de mudar de vida. Não mudar financeiramente, mas mudar o interior, a alma, o caráter. Louvado seja Deus. E então você aceita Jesus, levantou as mãos, e a partir dali tudo mudou. A partir dali tudo é diferente. A partir dali, aleluia, é um novo jeito de se viver, é um novo jeito de falar, é uma nova maneira de andar e de se comportar. Aleluia. O que eu acho mais lindo nas cartas de Paulo é que ele diz que eu sou prisioneiro de Cristo. Isso tem sido mencionado aqui, foi mencionado ontem, aleluia, na reunião. Diversas vezes você vai ver Paulo dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmão, e o que é essa chamada? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos a chamada ministerial, que é para todos os cristãos, e a chamada individual, a qual o Senhor reservou para você. Eu gostaria que você abrisse, aleluia, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12, que vai falar sobre a unidade orgânica da igreja, onde Cristo é a cabeça, e eu e você fazemos partes do corpo de Cristo. Aleluia. O corpo tem mãos, tem pés, tem tronco, tem boca, orelha, todos nós sabemos. Assim funciona, aleluia, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Tem pessoas, aleluia, que são como as mãos. Tem outros que são usados como os pés para caminhar. Tem outros que têm a chamada, aleluia, para falar. Outros têm a chamada, o dom para ouvir. Aleluia, por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós aqui somos feitos, aleluia, fomos vocacionados, aleluia, chamadas distintas para o corpo perfeito de Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você abra o seu coração nessa noite para ouvir, aleluia, o que o Senhor tem para falar no meio do teu coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: você tem um chamado. Do jeito que você falou, fica difícil de acreditar. Diga: você tem um chamado. Aleluia. Eu e você temos um chamado. Irmã, eu ainda não descobri qual é o meu chamado. Aleluia. Eu estou caminhando com Cristo desde os meus 7 anos de idade. Eu me lembro hoje, o primeiro louvor que eu louvei no culto campal, quando esse ministério ainda não tinha sido aberto aqui no São Miguel. E eu acompanhava os irmãos nos cultos campais. Aleluia. E eu lembro das consagrações que tinham.
que eram muitos irmãos, era uma roda de irmãos, e a consagração só terminava quando todos oravam. A consagração só terminava quando cada um irmão tinha a oportunidade de orar. Aleluia. E às vezes saímos 10h30, 11 horas da manhã da consagração, mas ninguém reclamava do horário. E eu lembro, aleluia, nos meus 7, 8 anos, eu não entendia, porque eu ainda era criança. Mas eu ouvi uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, quando ele contava o seu testemunho, que quando ele dizia, aleluia, que tinha 5 anos de idade, ele se vestia como um pastor, aleluia, porque você tem que se vestir e se comportar conforme o teu chamado. E ele se vestia de pastor e ia pregar nas igrejas com 5 anos de idade. E eu nos meus 7, 8 anos, na consagração, eu pedia, Senhor, eu quero ser usado no louvor, na oração e na palavra. Essa era a minha oração, me lembro como se fosse hoje. E quando tinha os cultos de criança, pastor Renan chegava para mim e dizia assim, Bessinha, é você que vai pregar. Aleluia. Pastor Veneci chegava lá em casa e dizia assim, você preparou a palavra? Eu disse, preparei. Você vai pregar onde? Vou pregar em Jonas. Ele disse, pega lá a Bíblia. Eu trazia a Bíblia, eu vinha correndo. Ele fala, lê para mim o versículo que você vai ler. E eu começava a ler. E ele diz, agora prega para mim. E eu começava a pregar. O que era um versículo, eu acabava pregando Jonas inteiro. Quando chegava no culto, que dizia assim, vamos dar oportunidade para a criança, para a irmã que vai trazer a palavra nessa noite. Quando eu subia, eu não conseguia nem dizer, eu cumprimento a igreja, já começava a chorar. Não saía mais nada. Era ou não era, irmão? Não conseguia pregar. Começava o chororô, descia correndo, me trancava no banheiro. Só saía de lá quando o culto terminava. Mas no outro dia na consagração eu estava pedindo, Senhor, me usa na palavra, no louvor e na oração. Aleluia. Aos 10 anos eu disse, mãe, faz uma farda de obreira para mim que eu quero ser obreira. Eu não tinha idade para ser obreira. E eu queria ser batizada nas águas, mas não podia, só podia com 12. E o pastor abriu uma exceção para mim, com 9 anos eu fui batizada nas águas. Aleluia. E eu colocava a blusa branca, porque ainda não era obreira, era auxiliar de obreiro. Eu colocava a blusa branca, a saia preta e ficava ali na porta. Chegava alguém e dizia, vai sentar, eu não posso, eu estou escalada hoje. Aleluia. Porque a palavra nos ensina a viver conforme o chamado. E eu nunca imaginaria onde o Senhor, aleluia, o que o Senhor teria feito hoje. E olhando para essa palavra e lembrando de todas essas coisas, lembrando, aleluia, que o Senhor tem chamado nas nossas vidas a partir do momento em que eu e você aceitamos a Ele. A partir do momento em que eu e você dizemos, Senhor, agora Tu é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu digo isso, aleluia, eu deixo de ser refém da minha vontade para ser refém da vontade dEle. Eu deixo de cumprir o que eu quero para cumprir a vontade daquele que me chamou. Eu deixo de fazer, aleluia, o que a Rita quer para fazer o que Jesus quer. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 6, Paulo está falando para Timóteo através de cartas, dizendo, por esta razão eu te ensino que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E não te envergonhes. Não te envergonhes, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro de Cristo. Paulo foi preso mais de uma vez. Você acha que não tinha alguém no meio deles, no meio da igreja, que dizia, como é que pode? Viaja para tudo que é canto, plantando igreja, pregando o evangelho, mas continua preso. Mas é preso, está encarcerado agora. Você acha que ninguém chegava, que não chegava aos ouvidos de Paulo, aleluia, dizendo, por que tu está preso se tu prega a palavra? Por que tu prega sobre essa liberdade se tu está preso? Você acha que ninguém dizia? Dizia, irmão, dizia. Mas Paulo diz, eu não me envergonho.
Aleluia. Eu não tenho vergonha de ser prisioneiro de Cristo. Eu não tenho vergonha do meu chamado, porque ele era assassino, perseguia os cristãos. Aleluia. E agora Paulo se torna um dos maiores implantadores de igreja, um dos maiores missionários dessa palavra. E ele diz: eu não me envergonho por ter sofrido. Eu não me envergonho, aleluia, pelas lágrimas que eu choro, pelas noites que eu passo na prisão, pelos chicotes que eu levo. Eu não me envergonho, porque o nome dele está sendo engrandecido. Aleluia. E quantas vezes eu e você nos envergonhamos do chamado que Deus tem. Quantas vezes eu e você fugimos do chamado que Deus tem. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, nesse lugar já chegou tantos pregadores, tantos irmãos e irmãs que tinham chamadas lindas na palavra, que eram usados de forma linda e poderosa por Deus na palavra. Aleluia. E sabe por que sai daqui? Porque não suporta o peso da chamada. Aleluia. Sabe por que sai daqui? Porque servir a Deus é difícil, aleluia, mas fugir da chamada é mais difícil ainda. Servir ao Senhor pode ser até difícil, mas fugir do chamado, fugir do ir, aí dá mais trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Durante toda a carta de Paulo a Timóteo, que quando ele fala do ministério dizendo: reaviva, desperta o dom de Deus que tem em ti, porque tu tens chamada. Aleluia. Ele começa a pregar em cima disso. Ele fala daqueles que se apostataram da fé. Ele fala daqueles que abandonaram a fé. Aleluia. Que murmuram contra a sã doutrina. Aleluia. Que se levantam contra aqueles que pregam a verdade dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz: olha, vão se levantar muitos desse jeito, vão chegar muitos desse jeito, mas permanece. Aleluia. Capítulo de número 4. Abra aí comigo em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, versículo 1. No dia que eu li essa palavra, o meu coração tremeu. Aleluia. Tremeu e temeu. E eu vou dizer você por quê. 2 Timóteo 4. Só passar a folha, versículo 1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Sabe os louvores que eu e você cantamos? A pregação que eu e você pregamos. Aleluia. O mesmo Deus que é como um juiz, que há de julgar vivo e morto, vai usar a minha mensagem, a tua mensagem, o louvor que eu louvo, o louvor que você louva, como base para nos julgar. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Que aquilo que eu prego aqui vai ser usado como base para me julgar lá na glória. Sabe o que é que esse versículo está dizendo? Irmão, eu estou trazendo uma palavra hoje sobre chamada. Se porventura debaixo do sangue de Jesus Cristo, daqui a 1 mês ou 2 eu fujo da chamada, não se preocupe, eu não me preocupo, aleluia, porque não é ninguém que vai chegar para me julgar. Mas quando chegar naquele grande dia, o anjo que tem a caderneta, aleluia, celestial, vai dizer: olha, Senhor, dia tal, 2 meses depois que pregou sobre chamado, fugiu do chamado, tá vendo? Jesus está vendo, aleluia, ele está dizendo: olha, tu pregaste sobre chamado, meses depois tu fugiu do meu chamado contigo, e aí? Esse versículo está dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar aquele que é vivo e morto, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está acontecendo ou não hoje? A gente está vendo ou não está vendo hoje? Aceita Jesus.
Jesus revela o chamado que quer. Jesus fala, eu vou te usar assim, assim, assim. Tu vai ser assim, assim na minha mão. Oh, glória a Jesus, eu recebo. No começo é fogo, no começo é amor. No começo tem amor, é com amor, é por amor. Aleluia. Mas quando começa a sentir o peso da chamada, pois quando começa a sentir o peso da chamada, não suporta. Eu não quero ouvir. Isso que é pregado, eu não quero ouvir. Aleluia. Eu não quero guardar isso que fala disso. Eu vou para outro canto. Ah, naquela outra rua daqui, naquele outro bairro, tem uma igreja lá que o pastor é show de bola. Que as pregações que são ministradas lá é show de bola. Aleluia. Eu posso chegar do jeito que eu quiser, ficar do jeito que eu tiver vontade. Aleluia. Aqui está tudo bem, porque Jesus está lá. Aleluia. Eu largo a minha chamada, paro de ouvir a sã doutrina, porque eu não suporto, porque a palavra é assim, ela confronta mesmo. A palavra é assim, ela bate e chicoteia mesmo, aleluia. Mas ao mesmo tempo que ela bate, aleluia, para cortar, aleluia, a minha carne, a tua carne, o espírito na mesma hora se fortalece. Aleluia, a carne pode até gostar daquilo que é dito, mas o espírito precisa ouvir. Aleluia. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo a sua própria vontade. Aleluia. Irmão, como é que pode? Eu saio do mundo, fazia lá o que eu queria. Chego para Jesus e continuo fazendo o que eu quero. Aleluia. Mas aí a gente se engana, porque quando Jesus chama, não é o pastor que chama, não é a missionária que chama, não é o obreiro que chama, vem cá, tem uma chamada aqui para ti. Não, é quando Jesus chama. Quando o crente, aleluia, entende a maturidade que é servir Jesus. Quando o crente, aleluia, conhece a maturidade que é seguir o chamado que Jesus deu. Aleluia. Ele coloca as suas responsabilidades à frente da sua vontade. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui acorda antes de 5 horas para trabalhar? 4h30, 4, 5 horas. Quem acorda 5 horas para trabalhar? O irmão ali. Glória a Deus. Eu acordo antes de 5. Somos da turma da madrugada. Aleluia. Você chega em casa da sexta-feira depois do culto. No sábado pela manhã tem o que aqui? Consagração. Você vem para a consagração. Ou se os irmãos que ainda estão trabalhando fazem a consagração no trabalho. Você vem para a consagração aqui. Quando você sabe que consegue chegar em casa, já é quase a hora do almoço. Tem que fazer almoço. Você chega em casa, faz almoço, limpa a casa. Quando vê, já é 4 horas da tarde. Se tiver alguma outra, aleluia, atividade na igreja, já é hora de voltar. Ou se não, aleluia, tem que meditar na palavra, já é hora de orar. Louvado seja Deus. No instante o sábado passa, já chega a madrugada do domingo, tem a oração, termina a oração, a gente vem para a consagração, faz um ensaio. Chega em casa, é que hora? 12:00. O almoço sai 2 da tarde, é ou não é? Aleluia. Faz-se o almoço, arruma a casa. Quando olha para o relógio, estou atrasado para o ministério de oração. Você corre para tomar banho. Já é hora do ministério de oração. Emenda com o culto. Aleluia. E crente que gosta de culto, irmão, ele não se importa com o horário não. Se sai daqui 11, tudo bem. Amém, glória a Deus. Aleluia. O culto termina, você vai caminhando em casa. Quando vê, já é 11 horas da noite. E tu precisa acordar 4h30 da manhã no outro dia. 5 horas da manhã no outro dia. Faz uma coisa, ajeita outra. Quando vai ver, 00:30. Aleluia. Tu sabe que vai acordar cedo. Tu olha para o relógio e vê, oh delícia, oh beleza, vou acordar 4h30 da manhã para trabalhar. Tu vai trabalhar no outro dia porque tu quer. A gente trabalha no outro dia porque tem vontade? Não, é porque precisa. Porque é necessário. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente já coloca as responsabilidades à frente da vontade. Quem dera eu trabalhar o dia que eu quisesse.
Quem dera eu sortear o dia da semana que eu pudesse trabalhar, mas não é assim, eu preciso trabalhar. Aleluia. Chamada de Deus é isso. Ministério de Deus é isso. Reino dos céus é isso. Eu colocar as minhas responsabilidades da minha chamada à frente daquilo que eu quero, à frente da minha vontade, aleluia. A minha vontade, Senhor, é dormir um pouco mais, mas eu não posso, eu tenho que orar. A minha vontade, aleluia, era de descansar a tarde inteira, mas eu não posso, eu preciso estar na igreja. A minha vontade, aleluia, dormir, aleluia, a noite inteira, 8 ou 9 horas de sono, mas eu não posso, porque a responsabilidade da chamada tem que estar à frente da minha, tua vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando a gente entende que a responsabilidade da chamada está à frente da vontade, servir a Jesus não é fardo. Servir a Jesus não é uma cruz, é privilégio. Estar aqui não é cruz, não é fardo, é privilégio. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo está dizendo, louvado seja Deus, versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro de Cristo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Aleluia. Por quê? Porque Ele nos salvou, versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou. Aleluia. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia, porém, entretanto, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Paulo está dizendo, eu não me envergonho de sofrer pelo Evangelho, porque eu tenho certeza de quem me chamou. Eu não tenho vergonha da minha chamada, porque eu sei quem me chamou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã, você está dizendo que chamada sofre, sofre. Você está dizendo que Jesus sofre, servir Jesus sofre, sofre. Aleluia. Mas contudo a palavra nos ensina a se alegrar. Louvado seja Deus. No versículo 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz, tu porém se sobra em todas essas coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 6 ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça está, aleluia, me aguardando, a qual